Olá! Hoje eu vou apresentar o meu PIBIC sobre a aplicação de resinas na produção de biodiesel sob a orientação do professor Júlio Lemos. Esse daqui é o sumário da minha apresentação. Bom, a busca por um combustível renovável e economicamente viável tem aumentado nos últimos anos. Dentre eles, o biodiesel se difundiu no mercado em razão de seus benefícios ambientais. No entanto, sua produção ocorre pela transesterificação alcalina homogênea, como mostrado na figura 1, de óleos vegetais refinados, resultando em um biocombustível com custo elevado. Outra grande preocupação é a geração de glicerol como subproduto, sendo necessária sua remoção para a purificação do biodiesel. Inúmeros estudos têm reportado rotas de produção de biodiesel via esterificação de matérias-primas com alto teor de ácidos graxos livres. Essa reação pode ser catalisada por ácidos e o subproduto é água, como podemos ver na figura 2. A borra ácida é uma matéria-prima obtida durante o processo de refino de óleos vegetais que apresentam alto teor de ácidos graxos livres e é mais barata. Além disso, em razão das limitações da catálise homogênea, o desenvolvimento de catalisadores heterogêneos pode levar a processos de produção tecnologicamente mais limpos. O mecanismo da reação de catalisadores heterogêneos via esterificação da borra ácida apresenta as mesmas etapas descritas na figura 2, exceto que o reagente é um ácido graxo e o subproduto é uma molécula de água, evitando assim a produção acentuada de glicerol. Uma resina de troca iônica protônica, denominada resina R, foi seca por 5 minutos em micro-ondas à potência de 50%, sendo esta condição determinada após um estudo com diferentes potências e tempos. Em seguida, utilizou-se a técnica de impregnação incipiente para modificar a resina R seca com uma solução de ácido fosfotungístico. Esta solução foi adicionada gota a gota sobre a resina R seca. O volume de solução foi baseado na quantidade de água perdida no processo de secagem e mantida em recipiente fechado por 24 horas. Por fim, o material foi seco em micro-ondas e identificado como HPWR. O material foi caracterizado por análise elementar por CHN e térmica, por termogravimetria e termogravimetria derivada. As reações de esterificação foram conduzidas utilizando ácido oleico como molécula prova e uma razão molar fixa de 1:6, de ácido oleico para etanol. Os parâmetros variados foram temperatura, quantidade de catalisador e tempo. O biodiesel foi analisado por ressonância magnética nuclear. Porém, uma metodologia de quantificação por espectroscopia de infravermelho e reflectância total atenuada foi desenvolvida. Através da combinação dos resultados obtidos por CHN, termogravimetria e termogravimetria derivada, foi possível determinar a composição da resina R hidratada e anidra. Os testes iniciais de esterificação foram realizados com a resina R seca, utilizando uma razão molar de 1:6, 10% de catalisador e 1 hora de reação para verificar a temperatura ideal. Como podemos observar na figura 4, a resina R apresentou melhor conversão, 19,5% a 100 graus Celsius. Em seguida, a quantidade da resina R foi variada nas seguintes condições: razão molar de 1:6, temperatura de 100 graus Celsius por 1 hora. Como podemos verificar na figura 5, o resultado obtido foi de 29,5% para 20% de catalisador. Por fim, o estudo do tempo de reação foi realizado utilizando a razão molar de 1:6, 100 graus Celsius e 20% de resina R. A conversão se tornou constante após 3 horas de reação, apresentando 58,2% de conversão. A caracterização da resina HPWR por termogravimetria e termogravimetria derivada revelou que 17% do HPW ficou impregnado na resina. Como podemos observar na figura 6, nas mesmas condições de reação utilizadas para a resina R, obteve-se uma conversão de 93,3% após 1 hora. A resina R utilizada neste trabalho é funcionalizada com grupos ácidos sulfônicos e, portanto, pode ser utilizada como catalisador heterogêneo. No entanto, os testes catalíticos mostraram a estabilização dos valores de conversão após 3 horas. Para melhorar sua atividade catalítica, a resina foi impregnada com HPW, um superácido que, em solventes polares, atua como catalisador homogêneo. O processo de impregnação do HPW na resina R teve como objetivo preparar um catalisador heterogêneo com maior atividade catalítica. Nas condições ideais de reação, proporção de 1:6 de álcool para ácido, 20% de catalisador e temperatura de 100 graus Celsius, o material HPWR obteve uma conversão de 93,3% após 1 hora. Vale ressaltar, no entanto, que, embora o resultado seja promissor, o material também está sendo testado em outra reação. Existe a possibilidade de lixiviação do material impregnado para o meio reacional. Desse modo, testes de reutilização estão em progresso para determinar sua efetividade como catalisador.
Estas aqui foram as referências utilizadas. Bom, meus agradecimentos. Eu estou finalizando minha graduação e agradeço muito a Deus por me ajudar a chegar aqui. Também agradeço ao professor Júlio por ter me concedido a minha primeira oportunidade no PIBIC, ao pessoal do LASIB e o GNM que não mediram esforços para me auxiliar em todas as dúvidas e análises. Por fim, agradeço a todos que de forma direta ou indiretamente me ajudaram a chegar até aqui. Obrigada.